Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do Luz Câmera Storytelling. Antes da gente começar, não se esqueça, se inscreva aí no canal, curta esse vídeo aí para dar uma ajuda para nós e compartilhe para quem vocês acham que gosta desse assunto. Ative o sininho para que você não perca nenhum vídeo do canal. Hoje o nosso papo é sobre o filme Ray, baseado na história do músico Ray Charles. Vamos lá? Oh, she passed away. Said, son, when I'm gone, don't forget to pray, 'cause there'll be hard times. Hard times, oh yeah. Assim como vocês escolheram pelo Instagram, nosso assunto hoje é sobre roteiro. Falando um pouquinho do roteiro desse filme do Ray, que foi escrito em parceria pelo Taylor Hackford, que também é o diretor do filme, e pelo James White. Eu tenho algumas ressalvas com o roteiro desse filme. Vamos lá, vamos entender um pouquinho da estrutura dessa história. A gente costuma cair e se deixar levar para emoção na hora que a gente está assistindo esse filme de uma maneira muito fácil, porque Jamie Foxx traz na interpretação desse personagem um trabalho magistral, ganhou o Oscar merecidamente, um dos Oscars talvez mais merecidos por melhor atuação. A forma como Jamie Foxx encarna o personagem, consegue replicar o jeito de falar, os seus trejeitos, o modo de agir é impressionante. E ele carrega o filme nas costas mesmo. E muitas vezes a gente, embarcado pela emoção que esse filme nos traz, nos esconde ou não nos deixa perceber alguns defeitos que há no roteiro desse filme. Mas começando antes, falar dos grandes pontos positivos dessa história. Nós temos um filme aí que não é muito curto, né? Nós temos aí um filme sem ser a versão estendida de 2 horas e meia, 2 horas e 30 e poucos de filme, que pela forma com que ele nos traz a música, pela forma com que ele é desenvolvido na história, não nos dá essa sensação de um filme muito longo. Ele é um filme gostoso de assistir, acompanhando a trajetória do Ray Charles pelas músicas muito bem escolhidas pelo roteirista para marcar a história, a biografia desse cara. Como o próprio Ray Charles, né, ele acompanhou a produção desse filme, ajuda muito também em marcar essas etapas. Uma outra grande felicidade desse roteiro é a forma com que ele trata a passagem de tempo. Ele evolui o tempo de uma maneira muito eficaz, mostrando toda a trajetória desse músico de uma forma que a gente entende a evolução desses anos, a gente entende as músicas que marcam cada parte da sua evolução, as músicas que marcam cada tempo da história do Ray Charles. Uma outra felicidade é a escolha de nos mostrar a infância do Ray. Não dava pra gente seguir a biografia do Ray Charles sem entender alguns aspectos da sua infância, do seu desenvolvimento, não só da origem da sua cegueira, como dos seus principais traumas. E ele nos traz isso, nos contando esse background do personagem. Mas aí eu emendo uma das coisas que começam a me desagradar nesse filme. A forma com que os flashbacks são trazidos ao longo de todo o filme. Primeiro, na primeira meia hora de filme a gente tem vários flashbacks, a gente vai contando a história com esses flashbacks muito comuns ao longo do filme, até meia hora. Depois de meia hora, 35 minutos de filme, esses flashbacks começam a desaparecer, quebrando o ritmo que foi criado nesse primeiro plot do filme. Mas ok, em alguns momentos ele ainda busca um ou outro flashback para ajudar a gente a dar profundidade pro personagem, a gente a entender esse personagem. O problema é que os flashbacks como cenas isoladas, eles funcionam muito bem. Mas ele encaixado no meio do filme, poucos são os flashbacks que normalmente vêm para levar a história para frente, que vem para a gente levar o filme adiante, né? Para explicar alguma coisa do nosso protagonista, para explicar alguma coisa da história dele que seja importante, para que a história siga em frente. No mais, muitos desses flashbacks, não, eles são só estéticos. Apesar da excelente atuação da atriz que faz a mãe do Ray Charles pequeno, a própria atuação do menino que faz o Ray quando criança, que são muito boas. Fora isso, narrativamente, são flashbacks que não nos acrescentam muita coisa, certo? E como ele quebra o ritmo e ele muda esse ritmo dessa história do personagem ao longo do filme, ele quebra também um pouco o ritmo da narrativa. E aí vem uma nota bem infeliz da escolha dos roteiristas nesse filme. A hora que o personagem ele tem uma alucinação com a mãe, e aí ele conversa com ela, e nesse momento ele não está nem mais cego, né? Eles estragam completamente a imersão que a gente estava com o Ray, porque o Jamie Foxx atuando magnificamente bem,
a gente não conseguia ver lá o Jamie Foxx, era realmente como se o Ray estivesse atuando no próprio filme, de tamanha perfeição que estava se acompanhando, e naquele momento a gente, pô, saquei, deixa eu lembrar aqui que é o ator que está aí, e não é o Ray mesmo, então ele quebra essa imersão que a gente cria no personagem, né? É uma escolha narrativa meio infeliz, porque não nos acrescenta muita coisa, que como se o encontro dele, essa alucinação, o embate dele com a mãe, fosse suficiente para resolver todos os problemas que esse cara tem. Então, pra mim, é uma cena que não faz muito sentido. Seguindo agora com a montagem da história. Alguns personagens também são muito subaproveitados dentro dessa história. Como se eles nos entrassem para explicar uma fase da vida do Ray e desaparecesse completamente sem nos dar qualquer explicação. Não que a gente precise da explicação, mas perde-se o sentido do conflito do personagem. E a gente não entende para onde vai, da onde vem. Então, por exemplo, uma das namoradas amantes do Ray, que engravida dele e ele põe ela pra fora. Ela desaparece completamente da história. E lá no final, surge a notícia de que ela morreu, de que o filho está bem, e a esposa revela que sabia da existência não só da amante, como do filho, com mais informações do que ele tem. E ele sofre absurdamente com a morte dela. Mas ele não nos cria esse conflito. Ele não nos cria isso, porque a personagem desaparece completamente dessa história. Isso ele faz algumas vezes com alguns elementos ao longo do roteiro. Então, essas pontas soltas, que não são pontas soltas propositais para que nos desperte curiosidade, são realmente coisas que ficam para trás na história, sem motivo algum. E principalmente quando ele tenta rebuscar isso, para nos trazer algum drama, algum conflito, eu acho que foi um pouco exagerado, um pouco chutado algumas dessas escolhas ao longo do roteiro. Tá? Chutado no sentido exatamente de não dar importância ou valor para alguns dos conflitos que ele criou. Uma outra coisa, é óbvio que a morte do irmão do Ray na infância causa trauma em praticamente qualquer pessoa que passasse por aquilo. Ainda mais no caso do Ray, que se sente culpado pelo que aconteceu, né? Que ele poderia ter feito alguma coisa para salvar o irmão, não fez. Mas o filme nos cria uma história, e toda hora nos flashbacks ou nas alucinações que ele tem com água no chão, como se toda a causa das dores e dos problemas do Ray fosse único exclusivamente por causa do irmão. Como eu disse, é óbvio que isso é forte, é óbvio que isso deve ser levado em consideração. Mas é como se aquilo causasse todo o uso de drogas, a boemia, os conflitos internos, as inspirações também, enfim. Ele pôs muita carga em cima de uma questão só da sua infância, que nem é da parte da cegueira, né? Mas enfim, como eu disse, ela é forte, mas há uma sobrecarga e uma falta de explorar outros fatores da história do Ray que lhe causam tanta destruição interna, né? O que o fez afundar nas drogas, enfim, essa história que tem dentro da história do Ray Charles. Mas agora voltando, que eu lembrei de falar um outro ponto positivo da história, gosto muito quando biografias não tratam o nosso protagonista como super-herói. Aqui nós vemos um Ray fragilizado, a gente vê um Ray cheio de defeitos, com sérios problemas de ética comportamental, de moral dentro do relacionamento, a forma com que ele lida com as mulheres, a forma com que ele lida com a família. Então a gente tem um protagonista cheio de defeitos, cheio de imperfeições. Isso é muito interessante. Não só para ser realista com a sua história, como também para humanizar o nosso personagem. Então, ter esses elementos, e ele tem de forma muito forte dentro desse filme, é um ponto bem interessante dessa história. E como vocês pediram, então esse foi o nosso papo sobre o roteiro um pouquinho do filme, sobre a construção dessa história, esse arco narrativo. Acho que num certo ponto forçado para dividir ele nos 3 atos padrões, mas enfim, funciona até certo ponto, nos emociona, mas tá certo que o roteiro, usando algumas forçações de barra em alguns momentos para forçar essa emoção em cima da audiência, né? Forçar o choro, forçar as lágrimas em cima da audiência. Mas enfim, é um roteiro que funciona. Não acho que ele merecia ter sido indicado a Oscar de melhor filme, a Oscar de melhor direção, ainda mais no ano que tinham concorrentes como Brilho Eterno, Uma Mente Sem Lembranças, Diário de Motocicletas, enfim. Mas
a indicação de melhor e também o prêmio de melhor atuação para Jamie Foxx foi mais do que merecido. Só que como melhor filme, as indicações que ele recebe, melhor direção, eu acho que foi um pouquinho de exagero. E aí eu acho que é também a audiência, um público e a academia sendo levado um pouco pela emoção que a história do Ray Charles causa. Ainda mais porque o Ray Charles, como ele acompanhou toda a produção, mas ele morreu antes do lançamento do filme. Então isso comove muitas pessoas, né? O próprio Ray Charles não ter conseguido assistir essa obra, que provavelmente ele teria muito orgulho de ver a sua vida na tela, certo? Fora isso, tem alguns eventos que eles alteram em prol da narrativa. Tá certo que eles exageram um pouco em algumas liberdades criativas, como eles ignoraram o primeiro casamento do Ray. Uma parte que eles falam que o Ray com a Della B ainda estavam casados, quando na verdade eles tinham terminado 2 anos antes, que foi em 1979, né? Que falaram que eles ainda estavam juntos, mas eles já tinham separados. Então há algumas liberdades criativas, digamos assim, mas alguns equívocos bibliográficos, equívocos de marco histórico da história dele, mas ok, a gente aceita. Para a audiência geral, funciona muito bem. Ok? Um grande abraço. Não esqueça de curtir aí, ajuda o canal. Acompanha lá no Instagram, Luz Câmera Storytelling, os nossos próximos conteúdos. E semana que vem a gente tem mais um vídeo aqui postado para vocês. Certo? Ative o sininho para que você não perca essa notificação. E até semana que vem.